3. Reformada a decisão do juiz em instância superior, a empresa que tiver cumprido a ordem judicial de publicação ou transmissão da resposta ou retificação terá ação executiva para haver do autor da resposta o custo de sua publicação, de acordo com a tabela de preços para os seus serviços de divulgação. Artigo 34. Será negada a publicação ou transmissão da resposta ou retificação. Inciso 1. Quando não tiver relação com os fatos referidos na publicação ou transmissão a que pretende responder. Inciso 2. Quando contiver expressões caluniosas, difamatórias ou injuriosas sobre o jornal, periódico, emissora ou agência de notícias em que houve a publicação ou transmissão que lhe deu motivos, assim como sobre os seus responsáveis ou terceiros. Inciso 3. Quando versar sobre atos ou publicações oficiais, exceto se a retificação partir de autoridade pública. Inciso 4. Quando se referir a terceiros em condições que criem para estes igual direito de resposta. Inciso 5. Quando tiver por objeto crítica literária, teatral, artística, científica ou desportiva, salvo se esta contiver calúnia, difamação ou injúria. Artigo 35. A publicação ou transmissão da resposta ou pedido de retificação não prejudicará as ações do ofendido para promover a responsabilidade penal e civil. Artigo 36. A resposta do acusado ou ofendido será também transcrita ou divulgada em pelo menos um dos jornais, periódicos ou veículos de radiodifusão que houverem divulgado a publicação motivadora, preferentemente o de maior circulação ou expressão. Nessa hipótese, a despesa correrá por conta do órgão responsável pela publicação original, cobrável por via executiva. Capítulo 5. Da responsabilidade penal. Seção 1. Dos responsáveis. Artigo 37. São responsáveis pelos crimes cometidos através da imprensa e das emissoras de radiodifusão, sucessivamente. Inciso 1. O autor do escrito ou transmissão incriminada, artigo 28, parágrafo 1º, sendo pessoa idônea e residente no país, salvo tratando-se de reprodução feita sem o seu consentimento, caso em que responderá como seu autor quem a tiver reproduzido. Inciso 2. Quando o autor estiver ausente do país, ou não tiver idoneidade para responder pelo crime. A linha A. O diretor ou redator-chefe do jornal ou periódico. A linha B. O diretor ou redator registrado de acordo com o artigo 9, inciso 3, letra B, no caso de programa de notícias, reportagens, comentários, debates ou entrevistas, transmitidos por emissoras de radiodifusão. Inciso 3. Se o responsável, nos termos do inciso anterior, estiver ausente do país ou não tiver idoneidade para responder pelo crime. A linha A. O gerente ou proprietário das oficinas impressoras, no caso de jornais ou periódicos. A linha B. O diretor ou proprietário da estação emissora de serviços de radiodifusão. Inciso 4. Os distribuidores ou vendedores da publicação ilícita ou clandestina, ou da qual não constar a indicação do autor, editor ou oficina onde tiver sido feita a impressão. Parágrafo 1º. Se o escrito, a transmissão ou a notícia forem divulgados sem a indicação do seu autor, aquele que nos termos do artigo 28, parágrafo 1º e 2º, for considerado como tal, poderá nomeá-lo, juntando o respectivo original e a declaração do autor, assumindo responsabilidade. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo
se aplica, a linha A, nas empresas de radiodifusão, a linha B, nas agências noticiosas. Parágrafo 3º. A indicação do autor, nos termos do parágrafo 1º, não prejudica a responsabilidade do redator de seção, diretor ou redator-chefe, ou do editor, produtor ou diretor. Parágrafo 4º. Sempre que o responsável gozar de imunidade, a parte ofendida poderá promover a ação contra o responsável sucessivo, na ordem dos incisos deste artigo. Parágrafo 5º. Nos casos de responsabilidade por culpa previstos no artigo 37, se a pena máxima privativa de liberdade for de 1 ano, o juiz poderá aplicar somente a pena pecuniária. Artigo 38. São responsáveis pelos crimes cometidos no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de informação através da agência noticiosa sucessivamente. Inciso 1. O autor da notícia transmitida. Artigo 28, parágrafo 2º, sendo pessoa idônea e residente no país. Inciso 2. O gerente ou proprietário de agência noticiosa, quando o autor estiver ausente do país ou não tiver idoneidade para responder pelo crime. Parágrafo 1º. O gerente ou proprietário da agência noticiosa poderá nomear o autor da transmissão incriminada, juntando a declaração deste assumindo a responsabilidade pela mesma. Neste caso, a ação prosseguirá contra o autor nomeado, salvo se estiver ausente do país ou for declarado inidôneo para responder pelo crime. Parágrafo 2º. Aplica-se a este artigo o disposto no parágrafo 4º do artigo 37. Artigo 39. Caberá ao ofendido, caso o deseje, mediante a apresentação de documentos ou testemunhas merecedoras de fé, fazer prova da falta de idoneidade, quer moral, quer financeira, dos responsáveis pelos crimes previstos nesta lei, na ordem e nos casos a que se referem os incisos e parágrafos dos artigos anteriores. Parágrafo 1º. Esta prova, que pode ser conduzida perante qualquer juiz criminal, será feita em processo sumaríssimo, com a intimação dos responsáveis cuja idoneidade se pretender negar, para em uma audiência ou no máximo em 3, serem os fatos arguidos, aprovados e contestados. Parágrafo 2º. O juiz decidirá na audiência em que a prova houver sido concluída e de sua decisão cabe somente recurso sem efeito suspensivo. Parágrafo 3º. Declarado inidôneo, o primeiro responsável pode o ofendido exercer ação penal contra o que lhes suceder nessa responsabilidade, na ordem dos incisos dos artigos anteriores, caso, a respeito deste novo responsável, não se haja alegado ou provido falta de idoneidade. Parágrafo 4º. Aquele que, nos termos do parágrafo anterior, suceder ao responsável, ficará sujeito a 1/3 das penas cominadas para o crime. Ficará, entretanto, isento de pena, se provar que não concorreu para o crime com negligência, imperícia ou imprudência.